Bom dia, então, pessoal. Hoje, dia 9 de junho, né, a gente está nessa atividade síncrona dentística 2. A atividade programada para hoje, agora, de forma síncrona, é sanar as dúvidas da aula da semana passada, né, do dia 2, que é acabamento e polimento de restaurações, tanto de amálgama como de resina composta, que a professora Juliane brilhantemente nos deu aí essa aula semana passada. Então, vocês passaram a semana estudando os artigos que ela deixou lá no AVA, assistindo a videoaula, interagindo no fórum, e hoje a gente vai fazer, né, essa questão de tirar essas dúvidas. Né? A gente vai tirar dúvidas com vocês sobre esse assunto. Além dessa atividade síncrona, vocês têm também agora, de forma assíncrona, a videoaula da professora Ana Lúcia sobre planejamento, né, diagnóstico e planejamento dentística e odontologia, odontograma, /odontograma, né? Vocês vão ver que é uma aula muito importante, né? Vocês vão fazer isso constantemente na clínica, ali na faculdade, e depois de formados, no consultório de vocês. Então, assim, deem a mesma importância que vocês têm dado a todas as outras aulas sobre essa de odontograma, tá? Semana que vem a gente faz a parte de sanar dúvidas, né, sobre esse assunto, perfeito? Professora Juliane, a senhora tem a palavra. Junto com os alunos agora a gente vai fazer, né, essa atividade de sanar as dúvidas de acabamento e polimento, alguma coisa que pode ter ficado, alguma observação que nós aqui da equipe docente queiramos fazer também. Esse é um bom momento para falar sobre esse assunto com todos vocês. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas, seja pelo canal do bate-papo, seja com áudio, tá? Estaremos aqui para poder tentar saná-las. Professora Juliane, fica à vontade. Então, bom dia, né? Bom dia a todos. Muito bom estar com vocês de novo. Espero que todos tenham visto a videoaula, né? Eu respondi ao fórum, eu respondi quase todos os que colocaram hoje de manhã ou ontem à noite, eu não consegui responder todos ainda. Bom, então, primeiro eu vou falar algumas observações que eu fiz, né, durante a leitura das respostas de vocês sobre o acabamento e polimento. Primeira coisa, né? Eu acho que ficou claro para vocês a importância do acabamento e polimento. Então, como a professora Ana Lúcia lembrou para vocês a aula passada, uma restauração ela só está terminada depois que a gente faz o acabamento e polimento. E não é só isso, né? Uma restauração ela está sempre sendo polida. Então, por exemplo, uma restauração em resina composta, ela pode estar linda hoje, você acabou de fazer, aí você depois deu o acabamento, deu o polimento, e ela está linda. Como que ela vai estar daqui a um ano? Né? Como que ela vai estar daqui 2 anos? Então, as restaurações a gente tem que manter, e a gente faz essa manutenção das restaurações com acabamento e polimento. Normalmente, se uma resina está muito bem feita, a gente vai manter essa resina só com polimento. Não vai precisar fazer o acabamento, né? Só fazendo aquele polimento para remover riscos. Então, os riscos podem acontecer com a escovação, né? Com a alimentação ácida, pigmentação de bordas, né? Isso vai acontecendo com as resinas, né? Apesar das resinas hoje estarem muito boas em relação a passadas, né, acontece ainda, né, de pigmentação. Então, vocês vão ter que fazer o acabamento e polimento. Por que essa aula é importante? Porque não adianta vocês saberem que o acabamento e polimento é importante. Vocês têm que saber fazer o acabamento e polimento. Então, uma restauração de amálgama, por exemplo, ela sempre tem que estar acabada e polida. Então, não é uma restauração que você consegue manter só com o polimento. É uma restauração um pouco mais difícil. Você vai ter que passar uma broca ali para tirar aquela corrosão, entendeu? Sem a broca, né, sem aquelas broquinhas multilaminadas, você não consegue remover. Ok? Então, é importante vocês saberem o que usar. O que a gente usa para fazer o acabamento? O que a gente usa para fazer o polimento? Ok? Vocês vão ver que tem várias coisas no mercado, mas vocês têm que saber o que usar, né? Para que serve cada coisa, senão vocês não conseguem fazer o acabamento e polimento. A gente dá ênfase para vocês
ao material que vocês têm aqui, que a gente pede para vocês. Então, a gente pede uma lista de material. É lógico que a gente não pede tudo que tem no mercado. É impossível vocês comprarem, uma lista fica muito cara. Então, a gente vai pedir algumas coisas que a gente acha que é o básico e que com esse material vocês conseguem fazer um bom acabamento e polimento, né? Então, muitos respondem. Eu achei assim, tem algumas respostas muito boas no fórum, né? Que eu percebi que viu o vídeo, que estudou e colocou com detalhes exatamente o que tem que ser. E tem algumas respostas que talvez o aluno não tenha visto o vídeo, né? Então, para esses alunos, eu coloquei um recado para ver o vídeo de novo, ok? Por quê? Porque na resposta, né, eu pedi ali, eu fiz um caso, a gente colocou um casinho clínico e o paciente tinha 2 restaurações, uma em resina composta e outra em amálgama. E aí tem gente que fez o mesmo acabamento e polimento para as 2 restaurações. Então, o acabamento e polimento em resina composta é diferente de um acabamento e polimento em amálgama. Então, tenham isso em mente e saibam olhar o material de vocês e reconhecer qual é o material para cada coisa, ok? A gente tem muito problema em clínica com esse material. Então, o aluno, a gente pede para fazer um acabamento e polimento, um acabamento em amálgama, às vezes ele pega lá uma ponta diamantada, né? Pega uma ponta diamantada que nem é de acabamento. Se você pegar uma ponta diamantada e colocar em um amálgama, na alta rotação, você tira o amálgama. Você não está fazendo acabamento e polimento. Mesma coisa com a resina. Se você pegar uma ponta diamantada, sem ser uma fina, uma extra fina, e passar em cima da resina, você remove a resina. Você não está fazendo acabamento e polimento. Então, olhem o material de vocês para vocês saberem a diferença entre um e outro. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o amálgama, né? Então, como eu falei para vocês, o amálgama, a gente inicia sempre pelo acabamento, né? Então, a amálgama com resina, a gente inicia pelo acabamento. Só que o amálgama, praticamente 90%, 99% das restaurações em amálgama que precisam de acabamento e polimento, você vai começar com acabamento, vai ter que passar broca. Quando a gente passa, então, as brocas que a gente usa para acabamento e amálgama são aquelas multilaminadas, de 12 lâminas que vocês têm. Ela já é adequada, adaptada para baixa rotação. Vocês só vão conseguir colocar ela na caneta de baixa rotação. Vocês vão passar essas broquinhas, né? Elas têm vários formatos, então é de acordo com a restauração e o local onde vocês estão, vocês usam o formato da broca. Então, eu explico para vocês lá no vídeo, né? Mostrando cada broquinha, que ela só corta na lateral, a ponta da broca não corta, você tem que colocar a lateral da broca, que onde estão as lâminas, para você conseguir remover esse amálgama do centro da restauração para o dente. Nesse movimento sempre intermitente, ou seja, você coloca e tira. Então, aciona o pedal, vai lá, coloca e tira, coloca e tira. Se você colocar a broca e ficar esfregando no amálgama sem remover, tá? Você vai estar esquentando essa restauração e você vai estar prejudicando a restauração e pode prejudicar também o dente, né? Você pode lesionar a polpa do paciente, ok? Então, é sério, né? Então, o acabamento e polimento parece simples, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Então, primeiro vamos fazer o acabamento. Fez o acabamento, pegou a sonda exploradora, viu as bordas, né? Não tem excesso em lugar nenhum, tá tudo direitinho. Você vai perceber que essa restauração de amálgama vai ficar toda riscada. Então, a broca, ela remove os excessos, ela ajuda na escultura, mas ela deixa a restauração com riscos. Ela faz esses riscos. Então, aí você vai para a fase do polimento. Quando a gente faz o polimento, a gente quer remover riscos e deixar a restauração lisa, né?
o brilho de uma restauração se dá pelo polimento, pela fase de polimento. Tá? A mesma coisa de fazer polimento em carro, né? Polimento, às vezes, quando a gente, por exemplo, faz um polimento na unha, polimento é a fase que a gente dá o brilho, ok? Então, para a fase de polimento do amálgama, né, o que a gente opta, né, o que a gente usa aqui na faculdade são as borrachas, né? Ela tem granulações diferentes e cores diferentes. Então, as borrachas que vocês compraram são aquelas que têm as cores marrom, verde e azul. Tá? Alguns kits vêm uma branquinha, que é a mais fininha de todas. Então, vocês sempre vão usar nessa ordem, marrom, verde e azul. O que a gente vê em clínica? Professora, a minha marrom e a minha verde desgastaram todo, eu perdi elas. Elas desgastaram até no pino. E aí eu só tenho azul, então eu só passei azul. Se você passar só azul, você não vai estar fazendo a sequência do polimento, você não vai conseguir polir a sua restauração de amálgama. Então, você tem que começar com a granulação mais grossa até chegar na mais fina. Como que a gente faz isso? Passa a borracha, movimentos sempre intermitentes, coloca e tira da mesma forma, pelo mesmo motivo, né, que eu já falei para vocês. Se você estiver passando a pontinha e ver que ela está desgastando demais, está saindo demais a borracha, você está vendo pedacinhos da borracha demais, é porque a fase de acabamento sua não foi boa. Tá? Então, se você não fez um acabamento bom, na hora de polir, você não consegue polir. Você vai acabar com a sua borracha. Então, a borrachinha, ela acaba. Você vai passar, ela vai acabar, porque tá muito áspera ainda a sua restauração de amálgama. Tá? Então, se você perceber isso, volta para outra fase. Volta e faz o acabamento de novo. Toda vez que a gente passa de uma borracha para outra, de uma cor de borracha para outra, ou seja, de uma granulação para outra, você tem que limpar a restauração. Se você deixar aquele monte de pedacinho, né, de borracha, ela fica manchado, fica com a cor da borracha em cima da restauração. Você vai estar deixando aquela granulação mais grossa lá. Então, não vai adiantar você ir para uma borracha de granulação mais fina. Então, a gente tem que limpar. Toda vez que a gente troca a borracha, a gente tem que limpar a restauração. Então, passou a borracha marrom, lavou, limpou, seca, deixa bonitinho, vai para a borracha verde. Passou a borracha verde, limpou, né? Pega um algodãozinho, limpa, deixa limpinha, passa azul, né? E depois da azul, se o seu kit tiver a branquinha, passa a branquinha. E para um polimento final, né? Depois que vocês passarem a borracha, todas as borrachas, a sua restauração já vai estar brilhando, tá? Ela já vai estar lisa. Mas se você quiser um super brilho, power, brilho, né? Aí você pode colocar, né, com uma escovinha de Robson, o óxido de zinco que vocês têm, né? O óxido de zinco, fazer uma pastinha com álcool, ok? E passar ou o amalgloss com álcool, amalgloss aí tem que comprar. Tem lá na farmacinha os dois, tanto o óxido de zinco quanto o amalgloss aqui, né, na faculdade. E vocês podem utilizar qualquer um dos dois, tá? Isso é para um brilho final do amálgama, ok? Então, aí, esse é o acabamento e polimento de amálgama, não tem que inventar mais nada. Se vocês usarem só isso daí, vocês já conseguem fazer um acabamento e polimento de amálgama, ok? Alguém tem dúvida sobre acabamento e polimento em amálgama? Ficou com dúvida? Professora, eu tenho só a respeito, tipo assim, eu queria saber se a escova de silício é a mesma escova de Robson. Não. Não. Por que que Não. porque, tipo assim, quando a senhora colocou no slide, pra mim, a de silício é um pouco mais dura. Por que que eu não uso ela em amálgama? Porque é um material mais resistente do que a escova de Robson. Não, a escova no amálgama,
a escovinha no amálgama, ela não vai exercer papel nenhum. É só para ela só dar vai brilho, né? Ela vai levar o óxido de zinco com o álcool. É o óxido de zinco com álcool que dá o brilho. Tá. A escova só leva, tá? Uhum. A carbeto de silício é usado para resina. Então, vocês separam o material de vocês. Você não vai conseguir dar brilho em amálgama com carbeto de silício. Tá bom? Tá bom. E a carbeto de silício, ela é utilizada seca. Então, na É. verdade, o que faz o brilho é a própria escova, né, que está impregnada Uhum. com a carbeto de silício. Já para amálgama, é a escova de Robson, porque quem vai dar o brilho é aquela pasta, né, do amálgama gloss, que tem na unha, né, ou então óxido de zinco com etanol, com álcool, né? Então, entendeu, Maria Eduarda? São duas coisas diferentes por causa disso, né? A É porque eu tinha carbeto de olhado silício, só ela é utilizada sozinha, só ela. Mas isso é eu tinha olhado só importante. como era feito o material, sabe? Por isso que eu achava que, tipo assim, aí eu fiz o raciocínio na minha cabeça. Falei, se o amálgama é mais duro, por que que eu não Não uso usa a a escovinha outra, mais né? dura? É Porque o um bom silício, raciocínio. sim, sim. Mas é uma Vocês, ajuda importante isso daí, muito importante. a gente nem pede as escovinhas de carbeto de silício para vocês, tá? São mais caras, mas vocês têm que saber que tem no mercado. Então, na verdade, eu só coloquei lá no final da aula para vocês saberem que tem essa escovinha, né? A de pelo de cabra também a gente não pede para vocês, mas vocês têm que saber que tem. Às vezes vocês ganham em congresso, né? E chegam para a gente com essas pontinhas e aí a gente pede para vocês usarem. Mas a gente não pede para vocês comprar. Então, se alguém comprou, se alguém tem, pode levar para a clínica e usar em clínica, mas a gente não vai colocar isso em lista, tá? Não precisa, tá bom? Tem outra dúvida, professora, que foi, eu tinha perguntado para a senhora sobre os discos, né? Se eu usaria os 3 discos em uma só, a senhora disse que vai depender da restauração. Como que eu vou diferenciar qual restauração que eu vou usar tal tipo do disquinho lá, de polimento? Tá, agora, ok. Agora eu vou falar sobre a resina. E aí a gente tira essas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. A resina, né? Então, a gente falou sobre acabamento em amálgama. Alguém tem dúvida ainda em amálgama? Vocês não têm mais dúvida? Professora, Não, só reforça a questão do tempo, né? Fiz a restauração hoje, acabei de fazer. Posso fazer polimento nela agora? Espero, né? Só para ficar reforçado. Então, a gente colocou lá na aula que o amálgama ele precisa de um tempo para finalizar o processo de cristalização, que vai entre 24 e 48 horas. Então, a gente escolhe 48 horas. A gente só inicia, né, o acabamento do amálgama após essas 48 horas. Então, por exemplo, você terminou sua restauração em amálgama na clínica, né? Teve que fazer uma restauração em amálgama, terminou. O que a gente faz no dia? Remove excesso e se tiver um contato prematuro, um contato, né, se a restauração estiver alta, a gente tem que remover esses excessos. Então, no dia que a gente faz, né, a gente deixa brunido ali ok? Então, normalmente a gente faz isso uma semana depois, né, na clínica, que vocês vão encontrar esse paciente uma semana depois. Mas, às vezes, no consultório de vocês, ou não sei onde vocês vão estar, vocês, às vezes, vão ver esse paciente durante a semana. Então, lembre-se, o acabamento e polimento só após 48 horas, porque tem que finalizar a cristalização do amálgama. Então, vocês vão remover ali o material, ok? Tudo bem? Outra coisa importante, né? Tanto para amálgama quanto para resina, mas é muito importante porque acontece muito em clínica, o desgaste na proximal. Então, quando a gente faz uma restauração, classe 2, né, uma restauração que envolve a proximal, a gente dá esse contato proximal. Normalmente, né, o certo, o que vocês vão fazer é utilizar uma matriz com cunha. Então, quando você utiliza a matriz de aço, ela é lisa e ela vai dar um contorno liso ali e vai dar o contato proximal com outro dente. Então, normalmente, vocês não precisam ficar lixando a proximal, tá?
Por quê? Porque já vai estar lisa por causa da matriz. Matriz deixa lisa, ok? Uma coisa que a gente vê em clínica é o aluno passando a lixa de aço na proximal e removendo o ponto de contato. A partir do momento que você passou a lixa de aço, removeu o ponto de contato, você tem que fazer a restauração de novo. Pelo menos aquela caixa você vai ter que fazer de novo. Imagine o seu dente sem ponto de contato, tudo que você come fica naquela região, né? Não dá para você deixar o paciente dessa forma, ok? Então, muito cuidado, né, quando forem fazer um acabamento com uma lixa na proximal, né? Muito cuidado. Então, normalmente, a gente corta essa lixa no meio, deixa ela fininha, né? Se tiver um excesso ali abaixo do ponto de contato, a gente vai até aquele excesso com a lixa fininha para remover esse excesso, ok? Que mais? Que mais, Marco? Lembra alguma coisa dessas lixas? Ô, Ana? Não, eu acho que é importante. Depois na resina você vai falar sobre formato de S, né? Para Vou. poder não. Uhum. Eu acho que para o amálgama isso é importante. Teve casos que já foram relatados de, às vezes, o aluno pegar a lixa, a tira, né, metálica, que é uma lixa diamantada, e colocar como se fosse uma tira metálica, né, professora Ana? E aí isso é um grande problema. Vocês têm que diferenciar o que é a matriz metálica da tira de acabamento, né, a tira diamantada metálica. Não usar a tira a tira diamantada como uma matriz, né? Porque senão automaticamente para pensar, você tem os diamantes naquela superfície. Se você utilizar aquilo como matriz, o amálgama vai ficar todo, né? Não vai ficar liso. Né? Então tomar cuidado com esses detalhes aí. Vocês podem pensar que às vezes fala, gente, mas como que vai fazer isso? E fazem, tá? Nós que ficamos na clínica, muitas vezes o aluno não leva a matriz de aço para fazer a restauração, ele acha que a gente não vê. Ele pega a matriz, a tira de lixa, essa metálica, e quando ele coloca do lado liso ainda tá bom, mas nós já pegamos caso que o aluno colocou do lado abrasivo, né, para fazer a restauração, ou seja, ficou tudo crocantezinha, né? Não ficou lisa. Mas isso acontece, é um erro. A tira de lixa, ela tem seus usos. Para fazer restauração, é a matriz metálica e não vamos passar lixa no meio, lá na proximal, porque você demora a conseguir o ponto de contato. De repente, a sua restauração lá, você acha que tem que passar, uma fase é passar a lixa lá na proximal, aquele trabalho todo seu foi por água abaixo, foi por lixa abaixo. Você tirou o contato. É isso aí mesmo que a gente precisa reforçar para ver se não acontece na clínica. Lembrar das cunhas, né? O afastamento interproximal com a cunha. Você tem que ter mecanicamente algo que interpõe aqueles dentes para afastar, para caber aquela tira, né? Aquela matriz metálica. E a hora que você remove o espaço, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas é tão fininho a minha matriz metálica que eu estou usando. Pois é, mas essa matriz metálica, se você não colocar a cunha, normalmente ela vai deixar o ponto de contato ou aberto ou muito fraco. Né? Então, por isso que a cunha ela é importante para poder afastar ligeiramente os dentes, que a hora que você tira aquela matriz metálica, os dentes voltam em posição e garante esse ponto de contato. Então, meninos, vamos lá então para a resina composta. Então, resina composta é um material diferente do amálgama, né? Se você fez o ideal em resina, o ideal é você deixar a sua resina o melhor, com menos excesso possível. Quando você terminar a resina, ela tem que estar quase perfeita, tá? Não deixem, eu vejo isso, eu não estou vendo mais os alunos mais recentes, mas há algum tempo atrás, o aluno ele fazia um bloco de resina e depois pegava a broca, com a broca ele fazia escultura. Né? Então, isso é totalmente errado. Totalmente errado. Então, deixe sua resina do jeito lá que o professor Marco ensinou para vocês. Deixe ela lisa. Então, peguem um pincel, alisem a resina de vocês, aprendam a alisar a resina de vocês. Quando terminar, ela ficar lisinha, sem muito excesso, né? Para evitar ficar
fazendo essa parte de acabamento depois. Mas vamos lá, se a resina precisa de acabamento, né? O que a gente utiliza para fazer o acabamento em resina composta? Então, nós temos as pontas diamantadas, FFF, né? A fina é aquela com a tarja vermelha, a extra fina é com a tarja amarela, e nós temos as brocas multilaminadas, normalmente elas são douradinhas, então elas têm mais de 30 lâminas, têm muitas lâminas. As pontas diamantadas, elas desgastam mais, tá? As brocas multilaminadas, elas cortam menos. Quando eu uso uma, quando eu uso outra? Depende do caso. Tá? Se tiver muito excesso, se a sua resina, se olhou, passou, às vezes chega o paciente com uma restauração que foi outra pessoa que fez, não foi você. Chega com uma restauração com muito excesso. Então, às vezes, restaurações em dentes anteriores, com excesso, você percebe a olho nu, sem precisar passar a sonda, que está com muito excesso. Se está com muito excesso, você vai ter que remover muita resina, pode começar com a diamantada com a tarja vermelha. Tá? Então, aí vocês já começam com uma que corta mais. Ok? Então, se você viu que não tem muito excesso, já pode ir para uma diamantada mais fina. Ok? Viu que não tem excesso nenhum, ela só está riscada ou ela só está um pouquinho manchada, aí vocês já vão direto para a fase de polimento. Não precisa ter fase de acabamento se a resina não tem excesso. Ok? Então, é difícil a gente falar o que vai usar, vai depender do caso. Tá bom? Então, vamos lá. Depois da fase de acabamento, que a gente usa ou AF, ou AFF, ou as multilaminadas. As multilaminadas, assim, como elas cortam menos o dente, elas cortam menos o esmalte ali, o dente. Por exemplo, se vocês vão remover uma resina de um bracket, né? Vamos supor que o paciente tirou o aparelho e ficou um pouquinho de resina lá, eu prefiro usar essa, por quê? Porque ela vai desgastar a resina e não vai desgastar o dente. Então, quando você está muito próximo do dente e acha que vai desgastar o dente, vocês já podem usar essa broca multilaminada. Tá bom? Então, né? A gente mostrou as lixas, mas as lixas, né? As lixas de acabamento, elas têm várias granulações. A mais grossa, aquela mais escura, vermelha escura, se você passar como polimento, ela desgasta bastante. Então, você só passa ela se tiver excesso. Se você precisar remover excesso. Ok? Como a granulação dela é mais grossa, se você quiser só um polimento, você vai que tem uma granulação mais fina, tá? Se você quisesse fazer numa ordem, você sempre passa da mais grossa para a mais fina, ok? Só que a gente só vai usar a F se tiver muito excesso. Então, às vezes, você pode começar com a FF, tá? E depois ir para o polimento. Então, o que a gente usa para polimento? A gente pode usar os discos, a gente pode usar as borrachas, né? As borrachas, quando vocês começarem a usar as borrachas, sempre da granulação mais grossa, que acho que a de vocês é amarelo e branco. Então, a amarela é mais grossa e a branca é mais fininha. Passa de granulação mais grossa e depois utiliza de granulação mais fina. Sempre nessa ordem, tá? E, por fim, né, a gente utiliza o disco de feltro que vocês têm, os discos de feltro junto com a pasta de polimento.
Então, pasta de polimento a gente não pede para vocês, tem na farmacinha. Então, vocês usam o disco de feltro junto com a pasta de polimento. Para que a gente usa disco de feltro com essa pasta de polimento? Para o brilho final, para a gente dar o brilho na resina. Tá? Para o brilho final na resina. Ah, professora, posso utilizar outro material? Posso utilizar escova de carbono de silício? Pode, tá? Nessa fase de polimento. Pode utilizar. Mas a gente não pede para vocês, a gente não cobra de vocês isso em clínica. Vocês podem também utilizar só o material que foi comprado. Vocês vão conseguir, né, deixar a sua restauração com acabamento e polimento, ela vai ficar lisa, brilhante, da mesma forma com o material que vocês têm. Ok? Então, sempre é do mais grosso para o mais fino, ok? Se a sua restauração em resina composta não estiver com muito excesso, você já pode ir direto para o polimento. Pode usar as borrachinhas, né? A mais grossa e a mais fina, e depois utilizar o feltro. Tudo bem? Se tiver excesso, precisa usar broca. Se precisar fazer alguma anatomia, vocês vão ter uma aula no semestre que vem sobre facetas em resina composta. Então, quando a gente faz uma faceta, né, a gente precisa da anatomia, deixar o dente muito parecido, né, o mais próximo possível do dente vizinho. Então, a gente precisa fazer alguns desgastes nesse dente que vocês vão aprender no semestre que vem. Ok? Então, para isso, vocês vão usar exatamente o mesmo material. Não se preocupe com o material que vocês têm, dá para vocês fazerem o acabamento e polimento em qualquer resina. Tá? Então, o que tem que ficar claro para vocês é que vocês vão usar o material que será necessário para aquela restauração. Então, quando for amálgama, procure utilizar sempre, fazer o acabamento primeiro e o polimento depois. Quando for resina composta, analise. Veja se essa restauração tem muito excesso. Tem muito excesso, tem que fazer o acabamento. Não tem excesso nenhum, só tem alguns riscos. Às vezes a resina vai ficando riscadinha, às vezes vai ficando pigmentada. Aí só faz o polimento. Alguém tem dúvida? Professora, como que eu vou saber qual disco? Isso é na prática, tá bom? Quando a gente for para a prática, uma coisa que eu aconselho todos vocês, usem todo o material de vocês. Usem os discos, usem as borrachas, tá? Quando a gente estiver em laboratório, né? Saibam colocar o disco, né? A gente vai aprender a colocar o disco na caneta, porque chega em clínica, tem aluno que nunca usou disco. Ele não sabe que cor que é, qual é o mais fino, não sabe. Ok? Então, usem o material de vocês para que quando a gente chega em clínica fique mais fácil, né? Nossa, eu já usei, esse aqui desgasta muito, né? Esse aqui desgasta menos. Então, fica mais fácil para vocês saberem, né, o que escolher quando vocês estiverem em clínica. Outra coisa importante em resina composta é o acabamento nas faces proximais. Então, da mesma forma que a amálgama, se você colocou a matriz, né, direitinho, com cunha, tudo direitinho no momento da restauração, aquela face proximal já é para estar lisa, não é para ficar passando lixa, tá? Mas pode acontecer, né, de ter excesso na proximal. Então, como que a gente remove o excesso na proximal? Como eu falei para vocês no vídeo, a gente vai fazer em forma de S. O que é essa forma de S? Né, você vai passar, quando a gente passa a tira de acabamento e polimento, ela tem duas granulações de lixa, uma lixa mais fina, que é a mais clarinha, e uma lixa mais grossa, que é mais escurinha, tá? E no meio, entre essas duas, tem uma parte neutra, que não tem lixa. Vocês passam essa parte primeiro, tá? Essa parte você passa em ponto de contato para não remover ponto de contato. E como que é isso de fazer
o lixamento em E. Sempre vira lixa para restauração, né? A parte que lixa para restauração, que vocês vão desgastar. E aí, por exemplo, na vestibular, você puxa para distal, para distal, na palatina para mesial. Então, ela vai ficar um S. Ok? Então, você vai desgastar só uma parte. A outra parte você está puxando para o lado oposto. E o lado oposto do outro dente aqui não tem lixa. Então, você vai estar desgastando só um lado. Ao invés de você deixar ela em U, você deixa ela em S. Tá? Aí, depois você faz a mesma coisa com a outra parte, com a palatina. Vira a palatina para distal e vira a vestibular aqui para mesial. Passa a lixa em S para não remover o ponto de contato, para não deixar um buraco ali. Imagina que você em U fica lixando, né? Pode acontecer de você remover muita resina. Então, o lixamento nas proximais, em resina composta, a gente costuma usar esse lixamento em forma de S, tá? Prestar muita atenção, né? Para não deixar excesso nas proximais quando vocês forem fazer a resina composta. Mas, às vezes, o paciente chega com excesso, né? Às vezes, o paciente chega com excesso nas proximais, nas resinas anteriores, né? Você vai ter que tirar lá na cervical. Então, esse excesso que a gente remove nas proximais, eles têm que ser feito com muito cuidado, ok? Então, é isso. Resina composta, vocês vão usar broca. Que broca que eu uso, professora? Qual formato? Depende de onde você está. Você está na vestibular? Você acha que na vestibular, se você usar uma ponta de chama, vai acontecer o que ali? O que vai acontecer na vestibular? Você acha que você consegue passar essa ponta de chama na cervical para desgastar ali um excesso na cervical? Ou você acha que essa ponta de chama, já que ela é arredondadinha, ela encaixa direitinho na palatina dos anteriores? Né? Então, essas brocas, as brocas, elas têm um formato para facilitar a nossa vida. Então, como a palatina dos anteriores tem uma concavidade, a gente utiliza essas brocas em forma de pera ou em forma de chama na palatina. Se você utilizar essa broca na vestibular, você vai estar fazendo uma concavidade nela. Você vai estar removendo a resina. Tá? Então, você tem que olhar o que você quer remover e qual broca vai te ajudar a remover. Ok? Então, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. A gente vê isso em clínica demais, assim, utilizando a formato de broca errado, né? Se você pegar uma dessa forma de chama e ficar passando ali na vestibular, você vai ficar fazendo concavidade na vestibular. Tudo bem? Ana e Marco, eu esqueci de alguma coisa? Ana, eu esqueci de algum dos problemas nossos da clínica? Não, Ju, é isso mesmo. Se eles colocarem isso aí na cabeça, vai ser ótimo, porque o que a gente vê lá, a gente fazendo coisa errada, que não sabe de onde que tira, né? Porque a gente explica, mas se abrir o livro lá, igual esse formato de S, às vezes alguém não teve oportunidade de abrir o livro virtual, lá tem, eles vão entender rapidinho como é que é esse formato de S, né? Então, assim, precisa olhar as imagens lá para poder se localizar e imaginar que está fazendo aquele procedimento. Mas é isso mesmo. E não se esqueçam, toda vez que vocês forem fazer uma restauração, não façam com pressa, tá? Não entulhem aquilo tudo de uma vez, vão fazendo com calma e tenha a ideia de o quão vocês fizerem o que tiver mais próximo do dente, vai facilitar lá no acabamento do polimento. Às vezes você pula etapas. Nesse caso, sim, a gente pode pular etapas,
né? Então, quanto mais caprichado vocês fizerem as restaurações, amálgama e resina, menos tempo vocês vão ficar no polimento. Porque o passo do polimento, para quem não faz direito, é enjoado. Vocês vão perder muito tempo quando vocês fazem mais ou menos, quando entulha a resina, eu vou esculpir, eu sou bom. Eu vou esculpir isso aqui é na broca, né? Então, quanto menos vocês utilizarem instrumentos na restauração, melhor. Então, façam com capricho, façam o máximo possível daquela forma do dente, porque vocês vão poder, nesse caso, queimar etapas. Aí vocês vão ganhar tempo. Vocês vão ver que o polimento vai ser mais agradável do que se você deixar de um tufo de material restaurador e tiver que tirar aquilo tudo, você vai ficar uma clínica toda para dar acabamento e polimento, talvez em 3 dentes, né? Então, isso é tudo para facilitar. Como eu falei, aqui sim você pode queimar etapas. Basta você caprichar nessas restaurações aí. É isso mesmo, o recado é esse. Eu queria só fazer um adendo também sobre essa questão que a professora Juliane falou, para não deixar muito excesso, né? Isso aí eu acho que é uma das coisas mais importantes. Às vezes a Ana acabou de falar, vou fazer correndo para acabar logo, vou polimerizar logo isso aqui, porque aí se eu polimerizei já resolve, acaba logo com isso. Pessoal, eu falo para vocês assim, quando eu vou fazer uma restauração, antes de eu polimerizar, usar aquela unidade fotopolimerizadora, né, aquela luzinha azul que vocês já sabem o que é, eu tenho que pensar, eu penso várias vezes, será que é isso que eu quero? Porque uma vez que eu ativar essa luz que vai lá no nosso fotoiniciador e começar a polimerização, não muda mais. Aí é só igual vocês falaram, né, professor? Aí é remover excesso com lâmina, com ponta diamantada, com broca. Então, assim, pessoal, aproveitem que a resina composta ela é um material fotopolimerizável. O que isso quer dizer? Eu posso ficar o dia inteiro brincando com ela ali. O dia inteiro, alisando. Se eu não tiver uma luz do refletor lá em cima também, obviamente. Então, assim, como ela é fotopolimerizada, eu tenho o meu tempo para deixá-la da forma que eu quero. E a técnica incremental, né, que a gente faz, que é mais interessante por causa dos efeitos, diminui os efeitos deletérios da tensão de contração de polimerização, vocês já sabem. Então, essa técnica incremental nos ajuda nisso também. Por quê? Eu faço cúspide por cúspide. Eu tenho o meu tempo para fazer uma cúspide, alisar no ângulo cavo superficial. Eu não quero deixar aquém do ângulo cavo superficial. Eu não quero deixar um excesso além do ângulo cavo superficial, senão eu vou ter que trabalhar aquilo depois. Então, se preocupem em fazer esse procedimento de forma, né, mais maestral, porque aí vocês não vão precisar ficar ali depois fazendo anatomia de dente na broca. É muito mais difícil. E além de ser muito mais difícil, não fica bom. Não fica bom. Tá? Então, assim, vou fazer de forma regressiva a anatomia. Não fica bom. Para o amálgama, nós temos essa condição, né? Você tem que fazer a brunidura, depois a escultura, né? Porque o amálgama você não pode fazer por porções, né? Vou fazer uma cúspide aqui, vou fazer outra, porque ele não vai ter, né? Ele não vai ligar um no outro, uma cúspide na outra. Você não pode esperar cristalizar para poder vir com o outro. Agora, na resina, vocês têm essa vantagem, digamos. Só que, ao mesmo tempo que é uma vantagem de poder fazer, né, incremental, a resina ela é muito mais sensível. Se você não limpar suas luvas, seu pincel, sua espátula, sua resina vai ficar multicor. Cheio de pelinhos, cheio de detalhes ali, né, pontinhos pretos, porque suja muito fácil, né? É da cor do dente. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Né? Limpeza de mão, sempre estar limpo, os pincéis sempre estarem limpos. Usar bastante pincel limpo para poder fazer, né, essa questão de alisar e remover os excessos, tá? Antes de polimerizar, porque depois de polimerizar é muito mais difícil. Eu queria mostrar para vocês, professora Juliane, se você me permite aqui, só no livro, esse livro aqui, vocês têm acesso, todo mundo tem acesso a esse livro aqui, ó. Né, o livro do professor Baratieri, que a professora Ana acabou de falar sobre ele. Deixa eu... Estou num outro computador aqui, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Isso que eu vou fazer aqui agora, qualquer um de vocês pode fazer aí, porque se todo mundo tem acesso à biblioteca virtual da União Evangélica. Tá? Então, como todo mundo tem acesso... Professor, se eu não me engano, eu mandei esse livro em PDF no grupo da sala para facilitar para os meninos.
Ótimo. Muito Então, assim, bem. a gente tem... Ah, peraí, deixa eu me autorizar a fazer o compartilhamento de tela aqui, peraí. Tá, deixa eu ver se agora vai. Aí, foi. Então, vamos lá. Capítulo 16. Vê se vocês estão... Aí, vocês estão vendo aí agora. Beleza. Capítulo 16, tá? Então, vocês vão entrar lá no portal da minha biblioteca, capítulo 16, página 3, 4, 5. Tá bom? Então, vocês vão se deparar com esse caso aqui. Eu não vou passar o capítulo inteiro, a professora Juliana já falou sobre tudo aí, só queria mostrar aquela imagem sobre o que é IS, né? Então, esse caso aqui foi feito uma restauração direta, foi uma faceta nesse dente, né, no 11. Vocês estão vendo aqui que tem um excesso, ó, nessa proximal aqui. Então, uma das formas de você tirar excesso aqui é com lâmina 12, nessa imagem 16.5. Lâmina 12 é muito legal a lâmina 12, porque ela literalmente corta a resina. Corta, né? Então, a resina é um plástico, certo? Se você pegar uma lâmina e cortar, você consegue remover excessos. Então, você tem mais controle. Cuidados. Quais são os cuidados, professor, que eu tenho que ter com uma lâmina? Não se cortar e não cortar paciente. Se você força, né, igual está na tela aí, né, você tem que forçar para cortar a resina. Se você força de forma descontrolada e solta da região que você está cortando, isso pode ir no lábio do paciente e cortar o lábio do paciente. Isso pode ir no seu dedo e aí é acidente com pérfuro cortantes. Então, assim, cuidado na hora de trabalhar com lâmina. Professor, não tenho destreza manual para trabalhar com lâmina. Não comece trabalhando com lâmina. Chame alguém, chame um professor. Professor, será que usar uma lâmina que me mostra? Deixa eu ver como é que é. Tá? Antes de chegar lá com a lâmina na boca do paciente e causar algum acidente. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Olha só, a tira, né, de acabamento e polimento proximal diamantada. Então, nada mais é do que uma tira de poliéster com um diamante impregnado. E sempre vai ter duas cores. Né? Aqui, no caso, é verde e branco. Né? Às vezes é verde e branco, às vezes pode ser um cinza escuro e um branco. Então, assim, sempre o mais escuro, o diamante é mais grosso. Então, ele faz mais desgaste. E o mais fino, o diamante o mais claro, o diamante é mais fino. Então, depois que você removeu aquele excesso lá, ó, vocês vão ver que agora não tem aquele excesso gigante mais. Ah, professor, se eu tiver nessa fase aqui, ó, com esse excesso grandão aqui, e eu pegar a tirinha de poliéster lá e passar diamante, vai nivelar? Não vai. Entendeu? É muito difícil você conseguir nivelar esse tanto, né, esse tanto de excesso só com a tirinha de poliéster. Por isso que a lâmina 12, né, deixou mais nivelado, e aí agora, com a tira de poliéster impregnada por diamante, você consegue fazer esse acabamento e polimento. Olha só o que a professora Juliane falou para vocês, é isso aqui, ó, formato de S. O que é esse formato de S? Por que eu não abraço o dente, né, em formato de U, igual a gente faz quando vai limpar ali o pescoço com a toalha, né? Se você fizer isso, você vai desgastar totalmente uma face, a face proximal daquele dente. E aí você vai abrir o ponto de contato. Então, quando a gente faz em S, nesse caso aqui, ele está fazendo o acabamento e polimento no 11, certo? Na proximal, né, na mesial do 11. Então, aqui, nessa face da lixa, é que está o diamante, voltado para o dente que eu quero fazer o acabamento, perfeito? Então, nessa face aqui está o diamante, onde está a setinha. Aqui, ó, nessa face aqui, ó, que está o diamante, que está para vestibular, tá? Na parte de dentro, não tem diamante. Então, está fazendo polimento somente nessa face vestibular da tirinha. E aí, quando eu faço esse S, pessoal, só onde tem contato, ó, que é aqui, ó, na mesiolingual, é que está tendo desgaste. Então, eu faço esse S na mesiolingual e depois eu inverto e faço o S na mesiovestibular. Quando eu faço isso, fica assim, eu não vou desgastar e remover o ponto de contato. Essa é a primeira questão. Outra questão importante. Existem alturas diferentes dessa tirinha de polimento aí. Se eu quero fazer um polimento somente nessa área aqui, ó. Somente nessa área aqui, né, abaixo do ponto de contato. Eu quero fazer abaixo. Tive algum problema ali. Se eu quero fazer abaixo, essa tirinha que está na foto, ela é muito alta. Existem uma mais fininhas. Vocês podem utilizar para dente posterior, tal, ou então para dente anterior. Depende de onde está o excesso.
Mas normalmente a gente gosta de utilizar essa mais alta. Primeiro, que ela é mais resistente, a outra que é fininha, ela vai estourar muito fácil. Então, o que vocês compram normalmente é dessa. Tá? Mas é um a mais, algo a mais que vocês podem ter, para poder fazer esse polimento. Sobre 350, deixa eu colocar a próxima página aqui. Sobre os discos, né? A professora Juliane falou muito bem sobre isso, mas eles têm uma granulação decrescente, ou seja, vai diminuindo o tamanho do grão de diamante, e conforme vai diminuindo, você sai de um acabamento e vai para o polimento. Esses primeiros discos aí, o que vocês têm, eu acho que é o Softlex mesmo, da 3M, mas tem várias marcas, a PDV tem, a Care tem, todas as empresas praticamente têm os discos abrasivos. Esses mais escuros, que são os primeiros, eles realmente preparam, eles desgastam muito. Pra vocês terem noção, quando a gente faz um preparo para a faceta, a gente às vezes usa o disco para poder remover alguma parte do dente, tá? Para preparar o dente, tá? Um acabamento do preparo do dente. Tá? Então, assim, cuidado com esse disco. Igual a professora Juliane falou, use ele no laboratório. Use. Por quê? Se você usa esse disco no laboratório, você vai saber o potencial dele. Porque se a professora nunca usar esse disco escuro na boca do paciente, eu vou lá e uso. Aí, às vezes, você vai desgastar demais. Vocês não vão saber o quanto ele desgasta. Então, no laboratório, vai ser o momento de vocês usarem esse disco, para saber o quanto que ele desgasta. Tendo essa noção do quanto ele desgasta, você vai saber se vai precisar ou não dele na boca do seu paciente. Professor, tem um excesso muito grande, eu não tinha visto, polimerizei aquilo ali, ficou um excesso grande e tal. Você pode pegar o disco, né, esse daí, e remover esse excesso. Mas aí, conforme vai fazendo a diminuição da granulação, né, aqui tem uma imagem, olha lá, essa imagem aqui mostra bem. Então, a gente tem, dá para ver na imagem lá, ó, o tamanho dos grânulos aqui, desse escuro, né, do vermelho. Isso para o Softlex, ele tem outros, né? Então, esse aqui desgasta bastante. Em contrapartida, esse que está montado no mandril aqui, o amarelinho mais claro, desgasta nada. Ele só faz uma lisura superficial. Já está na fase de polimento. Tá? Então, assim, professor, eu vou usar disco em todos os casos? Não. Um molar, por exemplo, você vai fazer uma classe 1 de um molar. Onde é que você vai usar esse disco? Não tem nem onde colocar. Tá? Não, vou fazer uma classe 2 de um molar. O disco pode ir na proximal, naquela caixa proximal. Professor, vou fazer dentes anteriores, classe 3, classe 4, vou fazer uma classe 5 também. Aí o disco já vai bem. Tá? Então, o formato da restauração é que vai falar se você vai usar, né, o disco ou não. Tá? Isso aí é uma coisa importante. E aí, outra coisa que... Sobre essa parte aqui, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Então, vocês têm acesso no volume 1, capítulo 16, é o de restaurações direta, e no volume 2, quando vocês vêm aqui no... Vou pegar isso aqui. No volume 2 tem o de amálgama, que é na página 499, capítulo 22, olha lá, 499, capítulo 22, tem amálgama, tá? Então, pessoal, não é todo lugar que vocês conseguem ter acesso a esses livros. Tá? Então, como vocês têm o acesso a esses livros, façam o uso dele. Façam o uso dele. Assistam às aulas como vocês fizeram, leiam os artigos que a professora Juliane colocou para nós e façam o uso desses livros. Tá aí para vocês, né, de forma, um acesso que vocês podem ter no celular. Então, assim, é muito interessante a forma com que é colocado no livro. Complementa a forma com que a professora Juliane colocou na aula dela, ficou muito legal, né? Mas cada sistema de cada empresa é diferente. Então, a gente está colocando uma forma daquilo que vocês têm acesso aí na Uni. Mas dependendo da empresa que você vai utilizar, vou comprar o kit de polimento de resina composta da DH Pro, da Care, da Shofu, da 3M, cada um vai ter um kit de polimento. Tá? Então, assim, a gente está mostrando para vocês o mais comum, naquilo que é mais comum. Certo? Era só isso, professores, que eu queria mostrar para eles. Mas não fiquem somente na aula. A aula é para poder, né, trazer aquelas informações mais importantes para vocês. Esse momento de discussão é um momento muito rico, né, professoras? É muito rico, porque aí a gente começa... A gente já mostra, vocês já têm um certo conhecimento, vocês assistiram a aula, então a gente vai tentando aprofundar, tirar as dúvidas e aprofundar um pouquinho mais naquelas dúvidas que vocês tiverem.
Mais alguma coisa, professoras, para a gente poder passar para eles sobre esse assunto? Resina composta, assim como a amálgama, a gente também tem um tempo, né? A gente tem que fazer um tempo, né? Esperar aí, idealmente 48 horas para poder fazer esse polimento. Então, não é diferente. Assim, a gente tem que esperar também. Por quê? Agora, por quê? Da mesma forma que o amálgama tem o período de cristalização dele, todo polímero, ele não polimeriza totalmente de forma imediata. Existe um processo de copolimerização, que isso pode variar aí de 24 para 48 horas, preferencialmente 48 horas, para a gente poder fazer esse polimento superficial. Então, quando a gente vai trabalhar na superfície da resina composta, na polimerização, quando você tem oxigênio, né, junto ali na superfície da resina composta, tem oxigênio ali em volta, a hora que você polimeriza, o oxigênio, ele inibe a polimerização. Ele inibe a polimerização. Ele atrapalha essa polimerização. Por causa disso, a gente espera, né, um certo tempo, 48 horas, para poder estabilizar a cor de resina, estabilizar a hidratação do dente. Então, o dente vai hidratar, vai mudar de cor, porque você fez sob isolamento absoluto. Você vai ver que vai ter a polimerização da resina vai finalizar, ela muda um pouquinho de cor também, porque ela termina de polimerizar. Então, tudo isso que acontece, você espera 48 horas para poder fazer a avaliação daquilo que você fez e dar a lisura superficial através do polimento. Tá? Então, isso aí é uma coisa importante também. Mais alguma coisa, professoras? Eu acho que foi abordado tudo. Agora a gente tem que saber se eles têm dúvida. Eu acho que as dúvidas, né, vão aparecer quando vocês começarem a praticar. Ok? Então, a gente, depois que estiver em laboratório, como eu falei para vocês, usem tudo. Né? Pegue o material de vocês, façam todas as partes, né, todas as etapas do acabamento e polimento, percebam, né, como cada material de vocês desgasta, usem tudo para que quando vocês chegarem em clínica, isso fique mais fácil para vocês. Alguém ainda tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Para mim tá tudo certo, professora. Então tá, Duda. Que bom. Ninguém mais? Ok, então, pessoal. Okay. Show de bola. Então, acho que a gente conseguiu, nessa 1 hora aí de atividade síncrona, fazer um resumo, né, da aula que o professor Juliano já tinha dado e sanar algumas dúvidas, expor algumas particularidades, alguns detalhes para vocês. Vocês vão ficar agora incumbidos de assistir a videoaula da professora Ana Lúcia sobre planejamento, né, odontograma, que, como a gente falou para vocês no início, é muito importante para a vida clínica de vocês dentro da faculdade e fora também. Então, se vocês conseguem fazer um diagnóstico, planejar o caso clínico para poder executar, é muito mais... Aliás, é o que o profissional tem que fazer. Porque o profissional não pode chegar no dia, olhar para a boca do paciente, o que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou fazer esse dente aqui. Hoje eu estou a fim de fazer esse molar. Né? A próxima sessão, acho que eu vou fazer esse pré aqui. Né? Então, assim, vocês têm que saber planejar, vocês têm que planejar, dar uma previsão para o paciente. Doutor, quantas vezes eu vou ter que vir aqui no seu consultório? Não sei não. Vamos ver, vai vindo aí, a gente vê o que faz. Não, é o seguinte, meu querido paciente, a gente vai planejar fazer essa restauração aqui tal dia essa, no final a gente vai fazer o polimento. Esse planejamento, vocês têm que passar isso para o paciente de vocês, tá? Dentro da faculdade e quando estiverem fora. Dentro da faculdade, vocês têm a vantagem de ter os professores para poder ajudar ali, não, isso aqui faz primeiro, faz depois. Agora, quando vocês saírem, aí vai ter que ser da experiência de vocês que vocês adquiriram na faculdade. Por isso, estudem a aula, né? Decorem essa aula. Assistam as 3, 4 vezes essa aula. Venham com as dúvidas no fórum, nessa atividade síncrona que vamos ter semana que vem, a mesma coisa. Venham com as dúvidas, para poder a gente tentar tirar essas dúvidas com vocês. Porque na hora do vamos ver, né, na hora de fazer mesmo ali o planejamento, não é tão simples.
E quando vocês estiverem no consultório, que vai ser, né, vai vir paciente que vai fazer de tudo, vai ter pédio, vai ter endo, vai ter tudo. Na clínica também, né? Vocês fazem é multidisciplinar. Aí começa a complicar mais. Casos de reabilitação oral começa a complicar mais, porque você tem múltiplas disciplinas, né? Você tem pério, endo, você tem cirurgia, tem exo, tem um monte de coisa, né? Então, assim, aproveitem esse momento para poder estudar esse assunto. Porque a hora que vocês estiverem lá fazendo, vocês não vão querer ficar preocupados em como planejar. Você já tem que estar com isso na cabeça. Porque vocês vão estar preocupados em como fazer a técnica de executar aquilo ali. Agora, se vocês não sabem nem planejar, fica mais difícil. Fica muito mais difícil. Então, aproveita esse momento para poder estudar. A aula da professora Ana Lúcia está brilhante, né? Eu assisti uma parte dela agora, ontem, está desde ontem já no sistema, né, para vocês. Então, assistam ela. Não percam essa oportunidade, tira as dúvidas, porque essas dúvidas, se vocês não tirarem agora, vai surgir depois no meio da batalha, digamos, né? Não vai ser no treinamento, vai ser durante a execução. Tá? Então, assim, vamos tirar o máximo de dúvidas no treinamento, que agora, para na hora de executar, vocês estarem afiados, tá certo? Professoras, mais alguma mensagem antes da gente finalizar? Não, acho que tudo foi dito mesmo. Eu falei, inclusive, lá no início da aula, eu falei, assistam quantas vezes for necessário. Vão anotando, porque é muita informação. Né? E não tem São livro, né, muitas professor? coisas. Não tem livro, não tem capítulo, exatamente. Não tem, não. Isso aí eu fui lembrando e para poder falar para todos e tentei imaginar pelo menos grande parte das situações. Vão aparecer situações que às vezes eu não falei, nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer. Mas pelo menos eu tentei o máximo possível das situações que eu lembrei, colocar, exemplificar, para assim eles terem um entendimento, para não irem tão crus quando forem fazer esses procedimentos em clínica. Então, assistam quantas vezes quiserem, vão anotando, e assim, só fazendo que vocês vão aprender. Né? Não tem um guia. Né? Então, são os exemplos que nós vamos... eu lembrei disso. Aí anota lá. É desse jeito, e nós vamos tirar as dúvidas aí na próxima semana, na nossa live. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus aí, aproveitem esses momentos aí, o resto da manhã para estudar, assistir a videoaula, interagir no fórum. Né? Não desanimem, continuem firmes, que estamos aqui firmes para poder dar o melhor para vocês, né? O nosso melhor para vocês. Então aproveitem isso. Semana que vem estaremos atividade síncrona novamente. A gente vai mandar uma mensagem de cronograma de atividades para vocês aí pelo Liceu, pelo grupo de vocês do WhatsApp, através da representante discente. Então fiquem atentos, tá? E uma boa semana para todos. Eu acho que todo mundo já despediu. A gente vai encerrar então essa atividade de hoje, tá certo? Agradecemos vocês aí pela participação. Estimulem os colegas a estarem sempre presentes nessa atividade síncronas, que é importante para a formação de vocês, né? Isso é muito importante. Então, estimulem entre vocês, mostrem para eles que vale a pena, que né, a gente tem que estar junto aqui. Eu acho que esse momento é um momento muito rico, muito precioso. Tá? Então, nos ajude aí a estimular nosso alunado a estar presente conosco aqui. Tá certo? Um abraço a todos, então. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a semana que vem na atividade síncrona. Estaremos aí interagindo com vocês no fórum durante os próximos dias também. Tá certo? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau. Vou encerrar aqui, então.